Olha só, estamos aí na contagem regressiva para o bicentenário, os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Foi dada a largada para os 500 dias que antecedem esse bicentenário. Para isso, nós vamos conversar com a prefeita de Novo Hamburgo, a Fátima Daut, que já está aqui conosco e faz parte das lideranças dessa comissão que já está dando início a essa contagem. Prefeita, muito boa tarde, obrigado por nos atender e bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder conversar com todos e muito obrigada. Prefeita, vamos para entender como é que está funcionando essa contagem. Como é que foi essa organização? Como é que vocês estão aí? Bem, aqui, né, a nossa região, ela basicamente ela é alemã. Então, nós temos uma história muito próxima. Novo Hamburgo, a cidade de Hamburgo, né, na Alemanha, e nós já temos um monumento do centenário, que fica aqui na cidade de Novo Hamburgo, fica dentro de um clube, inclusive, que marcou o primeiro centenário da imigração alemã. Agora, o bicentenário, já iniciamos também com a organização, com o planejamento, que já está sendo feito há algum tempo. Então, eu posso falar por Novo Hamburgo, Gabriel, ou então pelo Vale, porque eu sou a vice-presidente desta área de turismo, da ANVAG, que é a Associação dos Prefeitos da região aqui do Vale dos Sinos. E que Exata, chama Vale Germânico, isso é bem interessante. É o Vale Germânico, eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho sobre isso. exatamente, prefeita. Vamos conversar. E como é que vocês, enquanto organização do Vale Germânico, com todos os municípios que integram, o que vocês estão planejando aí para essas comemorações? Bem, do Vale Germânico nós temos festividades, inclusive eu tenho reunião hoje a respeito. Nós temos uma festividade já que está sendo organizada, que vai integrar todas as cidades que compõem o Vale Germânico, são 17 cidades aqui da região, né? E que, então, o que nós vamos fazer? Uma união destas cidades, mostrando para todo o estado do Rio Grande do Sul o que este vale tem de importante, tanto culturalmente quanto turisticamente, porque o nosso Vale Germânico ele tem belezas e quem vem para cá conhece isso. Nós temos coisas muito pitorescas. Nós temos ainda no nosso interior as pessoas falam alemão, né? É uma língua corrente. Então você chega num comércio, você vai ver as pessoas conversando entre elas em alemão. E isso é muito nosso, nós temos que valorizar, porque cada vez mais as pessoas elas vão perdendo isso. Eu, por exemplo, a minha bisavó materna, ela não falava nada em português, ela falava tudo em alemão. Mas as gerações vão passando, eu, por exemplo, não falo alemão, falo algumas coisas. Então a gente vai deixando isso de lado, e nós sentimos que é necessário valorizar essa nossa história. E a Anvag, ela surgiu em 2000. A Anvag não, é melhor eu explicar isso com calma. O Vale Germânico, ele surgiu, foi uma iniciativa dos prefeitos da região aqui do Vale do Rio dos Sinos, em criar o Vale Germânico. E ele surgiu, então, ele acabou sendo oficialmente constituído em 2019. E ele é tão importante, a partir dali a gente fez várias ações, ele se tornou tão importante que a associação de prefeitos, que se chamava Associação do Vale do Rio dos Sinos, ela passou a se chamar Associação do Vale Germânico. Então a gente tem colocado muita força, tanto nas festividades que vão ocorrer, estes momentos que já estão acontecendo, como também na história, para que a gente valorize, porque eu costumo dizer que quem não valoriza a sua história está à deriva na sua existência. Então a gente precisa valorizar, né, reconhecer a nossa história, cuidar também aqui do nosso presente, e com isso a gente está de olho lá no nosso futuro.
Pois é, prefeita, valorizar a história, a senhora estava comentando até a questão do próprio idioma, né, que os antepassados falavam, hoje em dia já as gerações já não tanto, né, e isso também faz parte dessas comemorações, ou seja, é relembrar essa história e vivenciar novamente ela, né. Isso, para que também todos tenham esta oportunidade de vivenciar um pouco mais. Os nossos jovens hoje, eles não tiveram o mesmo contato que eu tive esta colonização alemã. Ah, é diferente do que meus avós tiveram. Então, a gente precisa pegar aqui nos nossos jovens e mostrar para eles toda essa cultura, mostrar para eles o quanto esta nossa origem alemã nos ajudou também a construir esta região. Novo Hamburgo, vou falar da minha cidade, né, a cidade que eu sou prefeita. Novo Hamburgo, se você andar por aqui, a maioria dos sobrenomes são sobrenomes alemães. E essa cidade foi construída com muita luta, com muita garra, né, de todos estes que chegaram aqui. Hoje Novo Hamburgo é o que é, porque tem lá nos seus antepassados uma história de luta. Nós temos que valorizar, reconhecer e principalmente passar para as gerações futuras. Vocês, enquanto comissão, também já estão fazendo algumas visitas, né, a autoridades, justamente para divulgar essa contagem regressiva. O que nós temos previsto daqui para frente ainda nessas divulgações, prefeita? Bem, nós temos trabalhos acontecendo individualmente em cada cidade está fazendo a sua programação local, e nós temos o trabalho que é coletivo, de todas as cidades, que seriam, então, a do Vale Germânico. Cada cidade tem uma programação, tá? Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, nós estamos com um grupo que está trabalhando para a construção de um monumento, né, que seja alusivo aos 200 anos, e também para festividades que vão ocorrer, que nós temos um bairro histórico, o bairro de Hamburgo Velho, que é de colonização alemã, claro, né? E esse bairro, então, vai viver também muito festividades neste período. Cada cidade está fazendo a sua. E, como eu disse, vai ter a grande festa, que é a do Vale Germânico, que é de todas as cidades. Justamente falando dessa grande festa, vai ser um momento muito esperado por todos, porque daí sim vai ser a união desses municípios para lembrar essa história e para festejar esse bicentenário, né? Exatamente. Vai ser muito bonito e será uma grande atração turística no nosso estado. Prefeito, e falando agora de Novo Hamburgo, da sua cidade, né, que já caminha aí também com a sua própria programação, assim como os demais do Vale Germânico, como é que está Novo Hamburgo justamente frente a essa data? Como é que está para vocês essa comemoração? Bem, nós unimos todas as entidades, né, aqui de Novo Hamburgo, e nós temos uma associação muito forte, que é a Associação Comercial e Industrial, e ela, então, está sendo a organizadora. Mas ali está a prefeitura, está várias outras entidades da sociedade civil organizada também, e ali, então, está sendo feito esta programação. Como eu disse, há também recursos que nós buscamos, que estão sendo investidos, nós temos empresas que estão investindo também recursos neste grupo, através de um fundo, para que se possa fazer, por exemplo, este monumento que é alusivo aos 200 anos. E as festividades, como eu disse antes. Então, a nossa organização aqui em Novo Hamburgo tem sido essa. E além disso tudo, também Novo Hamburgo respira muito também essa cultura germânica, até na questão turística, né, prefeita? Novo Hamburgo faz parte aí dessa rota, né, germânica, e também é um dos principais caminhos para a Serra Gaúcha, que também tem a sua imigração. Então, Novo Hamburgo trabalha muito essa questão do turismo aliado a isso, né? Sim, nós temos aqui a FENAC, que é a nossa, né, grande festa, nossos pavilhões da FENAC, onde ocorre várias feiras. Então, Novo Hamburgo tem uma característica muito específica de turismo de negócios. O que nós estamos tentando resgatar com tudo isso, com esta festividade, este é o momento, os 200 anos da imigração alemã, é um momento importante para esse resgate, é que Novo Hamburgo, ao longo dos anos, ela acabou, por causa da exportação do calçado, ela acabou perdendo muito da sua origem alemã. Então, você anda pela cidade, você sabe que é uma cidade de origem alemã, mas você vê poucos restaurantes que oferecem pratos típicos alemães.
Então, alemão, desculpa. E então, a gente precisa resgatar isso na cidade. Eu tenho falado muito, até porque gosto muito eu sou arquiteta e urbanista por formação, então gosto muito de preservação de patrimônio cultural, preservação cultural também, o patrimônio imaterial, né, que a gente chama. Eu tenho dito muito isso, nós temos que resgatar, porque a origem da nossa cidade é alemã, tanto que o nome era Nova Hamburgo, e depois, com o tempo, se tornou Novo Hamburgo. E a gente não percebe muito isso no dia a dia do hamburguense, porque a cidade se transformou em uma cidade de negócios. Então, nós estamos buscando novamente esta característica para que a gente tenha para oferecer para os nossos turistas também esta beleza que é a cultura alemã. Prefeita Fátima, e qual é o recado que a senhora deixa justamente para outros municípios que possam se inspirar também na sua própria cultura, né? Assim como vocês aí na região têm essa cultura germânica, estado afora nós temos diversas etnias, diversas denominações. Qual é o recado que a senhora deixa justamente nesse sentido de valorização? Olha, agora o recado é de uma urbanista, né? Minha especialização é urbanismo. Cada cidade tem a sua característica. Pode ter a sua colonização alemã, italiana, seja qual for. E se não tiver, uma característica sua ela tem, que é o seu DNA. É aquilo que a transformou em cidade. E é preciso valorizar isso. Como eu disse antes, quem não conhece a sua história está à deriva na sua existência. Então, nós temos que conhecer a nossa história. É o que nos puxa para a nossa cidade, é aquilo que prende o nosso pé ali no chão, sabe? Então, é importante que todos valorizem a sua história. Por que que a cidade chegou aonde ela está? Ela está bem, ela está mal, não importa. O que importa é valorizar a história para aí sim conseguir transformar esta cidade em uma cidade próspera, mas lembrando sempre da sua origem, do seu DNA, porque cidade também tem alma. Tá certo. Prefeita Fátima, muito obrigado por estar conosco aqui. Sucesso nessas comemorações, nessa contagem regressiva. Microfones da TV Cachoeira sempre abertos. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada à TV Cachoeira por essa oportunidade e o meu carinho e o meu respeito a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Conversamos com a prefeita Fátima Daut, prefeita de Novo Hamburgo, sobre essa contagem regressiva para as comemorações dos 200 anos da imigração alemã. Vamos continuar acompanhando aqui, trazendo tudo para vocês. De momento era isso, volto contigo.